Shalom, igreja, graça e paz. Gente, que noite maravilhosa, que noite de festa, não só aqui, mas nos céus. O que nós vivemos esses 3 dias, só nos céus está registrado. No próximo encontro, querido, querida, você precisa estar lá para experimentar umas coisas extraordinárias. Amém? E para quem foi para o encontro, como foi o encontro? Vocês têm certeza como foi o encontro? Amém, isso mesmo, foi tremendo. E agora eu quero repartir de forma breve, para liberar esses amados que acordavam cedo. Eu não posso falar para não assustar os que não foram para o encontro ainda, porque senão eles vão boicotar o encontro por causa do horário. Mas lhes garanto que nós sempre acordávamos eles depois da meia-noite. Então, você fica a teu critério para descobrir. Eu quero repartir um conceito só da palavra, para que possa agregar um pouco mais a tudo que eles receberam. Mas também não só para eles. Essa palavra, primeiro, é para mim. Diga para quem está do seu lado, essa palavra é para você, abençoado. Receba. Deixa de ser assim, receba essa palavra. Quando nós vamos para o Velho, aliás, quando nós abordamos algumas palavras do Novo Testamento, vem de uma forma assim como Jesus trazendo toda aquela alegoria, toda aquela forma de parábola para nós ter um entendimento. Mas quando nós vamos para o Antigo Testamento, parece que nós ficamos um pouquinho apreensivos, né? Parece que o Senhor era um pouquinho mais rígido naqueles dias. Mas eu quero que você se permita se encontrar nesse contexto da palavra de Deus, de uma forma especial, uma continuidade daquilo que o Senhor deseja realizar na vida dos encontristas, dos que estiveram nesse encontro. Amém, encontristas? Então, eu quero ler um trecho da palavra, eles vão projetar ali em Levíticos, capítulo 6. Levítico fala, é o livro dos sacrifícios. É o livro que se torce e sai sangue. Então, mas não vai ser assim tão amedrontador, tão dramático, você vai ver. Fala da lei do holocausto, para começar. Então, do versículo 8 ao 13 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés, disse mais o Senhor ao Renato, ao Yuri, ao Vinícius, a cada um de nós, quando o Senhor vai falando de uma forma particularizada para alguns personagens bíblicos, e eu recebo como se fora para mim, então a palavra ela faz um efeito de uma forma mais profunda. Ela me coloca num lugar onde eu preciso me achar. E às vezes eu estou tão confortável num determinado momento, e o Senhor quer me levar para outro lugar, como aconteceram com esses amados lá no encontro. Muitos se sentiram, como diz
a Dani, né? Tão novinha, dizendo, eu estou tão assim, eu preciso. Deus falou com ela dessa forma, mas a gente sabe que ela é uma doçura, é uma pessoa especial, e assim alguns se sentiram como que o Senhor fragmentando o seu homem interior, arrebentando aquele vaso para reconstruir novamente. E aqui o Senhor disse para Moisés, dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo, essa é a lei do holocausto. O holocausto, o sacrifício, ficará na lareira do altar toda noite, até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Diga, nela se manterá aceso o fogo do altar. Quantos receberam fogo nesse encontro? Então, há um convite do Senhor para que nós mantenhamos esse altar com uma chama ardendo. E esse altar está estabelecido aonde agora? Não é num lugar feito de pedras, como se uma grelha estivesse ali. Esse altar tem a ver com o meu e o teu coração. Então, assim, amados, nessa época aqui, era chamado, ou era qualificado, alguns homens, a saber aqui Arão e os seus filhos, para exercer esse ofício de sacerdotes. Porém, agora nós estamos num tempo onde o Senhor já tem demonstrado para nós que Ele foi o sacrifício derradeiro. E Ele sendo o sacrifício derradeiro, Ele determinou que o véu que nos separava, que não permitia o nosso acesso ao Santo dos Santos, ao altar do Santíssimo, fosse rasgado de alto a baixo. E aí, nesse quesito, o Senhor determinou que todos nós nos tornássemos, como diz ali na carta de Pedro, reino de sacerdotes. Diga, nós pertencemos a um reino, diga, de sacerdotes. Então agora, queridos, essa incumbência já não é mais do pastor, já não é mais de alguns líderes qualificados ou especificados. Essa incumbência é minha e tua, porque a palavra de Deus fala em Romanos 12:1, ela vai projetar lá para nós, diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então tem um sacrifício para ser levado no altar do Senhor. Esse sacrifício é a minha e a sua vida, como um culto agradável ao Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável ao nosso Deus. Então, quando eu lembrar, Jesus já fez o sacrifício, mas Ele requer de cada um de nós, como nós vimos no encontro, uma observância a respeito de como eu vou me processar para que esse fogo da presença do Senhor continue ardendo no altar. Nesse altar, bate no teu peito, diga, nesse altar. Ou seja, queridos, nós hoje somos esse sacrifício vivo que vai ser entregue diante do Senhor. Agora, como que nós, no âmbito natural, nos processamos para que o fogo se mantenha aceso? Trazendo muita lenha. Trazendo muita lenha para esse fogo. O que é a lenha? A lenha tem a ver com tudo aquilo que eu busco na minha vida. Falamos muito nesse encontro da necessidade de nós termos um bom depósito, um excesso da palavra de Deus transbordando dentro de nós, a ponto das pessoas, quando passarem por nós, ainda que correndo, como dizem Abacuque, possam enxergar a glória e a presença de Deus estampado nas nossas vidas. Você quer isso para você e para sua casa? Diga um amém bem forte. Agora chega um momento em que esse fogo vai produzindo cinzas. E a Bíblia diz aqui que o sacerdote, ele tinha que retirar a cinza toda manhã e levar para fora, num lugar limpo.
Porque a cinza, queridos, vai se tornando como um excesso a ponto do fogo perder o seu brilho. Quando você enxerga uma pessoa que ela tem uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de entrega, uma vida de leitura, um comprometimento com o corpo de Cristo, você vê transformação na vida dela. Você vê transformação na casa dela. Você enxerga como os seus filhos são bem conduzidos. Você vê o exemplo, o estilo de vida dela, inclusive como ela se processa até nas suas finanças. Como o Senhor a tem abençoado. Como eu falei lá no encontro, não tem nada a ver, logicamente, com perfeição. Mas tem a ver com aquele que é perfeito agindo dentro de nós. E aí ele processa esse fogo a ponto de nós sermos como tochas acesas. E essas tochas acesas, elas são aquelas que, onde elas chegam, a Bíblia diz que a luz do Senhor, quando chega em determinados lugares, dissipa todas as trevas. Amém, amados? Então eu e você somos esses que fomos nesses dias desafiados, constrangidos, chacoalhados, para que a glória de Deus se mantenha brilhando nas nossas vidas. Isso é igreja. Igreja não tem a ver com uma rotina semanal, embora deva se ter também uma rotina saudável. Mas igreja tem a ver com várias pessoas, vários membros que se mobilizam, guiados pela presença do Senhor. Pessoas que se deixam ser tratadas em várias áreas, em vários compartimentos da sua alma, onde o Senhor deseja alcançar, onde nós, como pessoas, como homens, como líderes, e às vezes até médicos não conseguem alcançar. Não conseguem trazer uma medicação de acordo com o diagnóstico realizado. Mas aquele que nos conhece, como disse a Loreci, eu estava tomando 3 medicações por dia e a minha cabeça continuava explodindo. Mas só o fato de eu me submeter, me sujeitar a esse tempo com o Senhor lhe presenteou com cura. Você pode aplaudir esse Deus que é precioso. Então, para o fogo se manter aceso, a tocha se manter acesa dentro de nós, tem lenhas que precisamos trazer. Essas lenhas são as lenhas do discernimento, das coisas que precisam ser realinhadas nas nossas vidas, readequados nas nossas vidas. E eu estou falando isso em relação a casamentos, em relação a namoros, em relação a uma série de outras coisas. Como lenhas que precisam ser trazidas no fogo. A própria leitura da palavra de Deus tem a ver com uma lenha que eu estou trazendo para que o fogo continue aceso. A necessidade, o desejo de ter comunhão uns com os outros, não querer ser igreja no isolamento. Nós somos igreja aqui dentro. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo, porém, como igreja, nós exercitamos um olhar de misericórdia, um cuidado uns para com os outros, ou preocupar-se de uns para com os outros, ou dizer, queridos, como é que você está? Como o Senhor está agindo na sua vida? Que palavra você tem hoje para repartir para alguém? Isso tem a ver com lenha que chega e o fogo continua ardendo. Tem a ver com comprometimento com o reino de Deus. Falamos um pouco sobre a visão do reino lá no encontro. Ter a visão não de uma forma genérica, do tipo, quem é Jesus para você? Jesus é tudo. Não, Jesus tem que ser algo muito mais especial, a ponto de você expressar através daquilo que se encontra na palavra. Você ter esses conceitos, isso tem a ver com lenha que chega cada manhã para que o fogo continue ardendo. Amém, amados? Então, quando nós observamos que a cinza ela está se avolumando demais, quem faz churrasco sabe disso, quem tem a sua churrasqueira em casa,
ou seja instalada, ou seja ela portátil, você precisa, para chegar uma nova lenha, para chegar um carvão, você precisa remover o que está ali, para que não te atrapalhe. E isso tem a ver, queridos, com cuidados que nós temos que ter com as nossas vidas, nos sentindo límpidos diante do Senhor, ou limpos diante do Senhor. E existem situações que vêm sobre nós como que coisas que não agradam ao Senhor, coisas que o Senhor desaprova. Eu estar num ambiente tóxico, por exemplo, eu tenho que discernir que aquilo vai se tornar, ao invés de chama, são cinzas que vão apagando a lenha que o Senhor me permitiu recolher, para que o fogo dele continuasse ardendo. Atitudes ou comportamentos impróprios nas nossas vidas. Eu estou falando isso porque eu estou trazendo um complemento no que houve na vida desses amados. Então, todo esse excesso de cinza, às vezes, faz com que o brilho do fogo se torne menos intenso. E a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo, e em 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, e que tendes da parte de Deus, e não sois de vós mesmos? Diga: eu não sou mais de mim mesmo, agora eu sou do Senhor, agora eu sou templo dele. E Ele quer ver esse templo recebendo do fogo dele, já não mais fogo estranho, já não mais fogo do mundo. Ele quer que essa chama, agora, queridos, que tem a ver com a presença do Espírito Santo, e nós falamos tanto do Espírito Santo nesse encontro, Ele quer que a presença do Espírito Santo tenha liberdade de se mover em nós. Em 1 Tessalonicenses 5,19, diz... para que essa chama continue ardendo em nós, o Senhor dá uma determinação. Ele diz: não apagueis o Espírito, não apagueis o Espírito. Mas então eu tenho potencial, eu tenho força para apagar, para extinguir o fogo do Espírito em mim? A verdade é, você extinguir o Espírito, você não tem esse poder, você não tem essa força. Mas se eu não entender o propósito de Deus de me manter incendiado, eu não vou dar valor para as coisas que Ele quer que eu enxergue. E aí eu vou acabar apagando aquela chama que Ele mesmo permitiu que fosse acesa em mim. Então você que foi para o encontro, você que constrangeu os seus familiares, seus amigos para estarem aqui, eu quero deixar essa palavra para cada um de nós, para que o mesmo fogo que fora apresentado e que fora derramado e que os céus se abriram e atingiram essas pessoas, possa atingir os familiares também, possa atingir as suas casas, possa atingir os seus negócios. Quando você chegar no teu trabalho, ou quando você chegar na escola, e você se deparar num lugar onde parece que o vento contrário quer apagar o fogo que está em você, você possa lembrar que muita lenha o Senhor depositou no seu coração nesses dias, que tem a ver com todos os conceitos que a palavra de Deus foi liberado sobre o teu coração. Quantos recebem isso? Amém, amados? Para eu encerrar, eu quero dizer o seguinte: você nasceu de novo, e pelo Espírito Santo, ou pelo fogo de Deus, ou pelo fôlego de Deus, você recebeu vida. Porque um fogo sem o oxigênio, ele tende a apagar. Esse oxigênio tem a ver com o ruá de Deus, o sopro de Deus sobre a sua vida, dizendo: ei querido, ei querida, eu te pego no colo, eu te tomo nos braços, e seguidamente eu estou sussurrando no seu ouvido, trazendo um sopro novo nas tuas entranhas, permitindo que você sinta um renovo da parte do Senhor, para que o fogo que o Senhor trouxe no seu coração continue
aceso. Então, ele determina, é uma ordem do Senhor, para que não deixemos o fogo apagar sobre o altar. O versículo último lido aqui, versículo 13, diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quantos aqui são o altar do Senhor? Então esse fogo, ele tem que, como iniciou nesse encontro, ou como você está ouvindo hoje, seja um fogo que transforme a sua vida em algo agradável ao Senhor. Seja você entende bem, quando você chega num ambiente e tem um churrasco, um costelão, ou até mesmo um bacon sendo colocado sobre uma chapa, as tuas narinas parece que dilatam e o teu estômago faz uma volta, reage e você sente isso. Você acha que Deus não tem o mesmo sentimento, a mesma visão, o mesmo comportamento, quando você, como sacrifício vivo, santo e agradável, vai para esse altar? Então o teu comportamento, a tua atitude, chega diante das narinas do Senhor, como aroma suave diante do nosso Deus. Amém, amados? Então eu quero orar, para que essa ordem, essa determinação do Senhor aconteça na sua vida e jamais apague o fogo de Deus que o Senhor liberou sobre você nesse encontro, e que você se torne essa tocha, essa espada chamejante, essa espada incendiada, para onde você tocar, tudo pegue o fogo do Senhor e haja vida nesse lugar. Amém, queridos? Você que foi para o encontro, se coloque em pé, por gentileza. Quem foi para o encontro? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer um desafio para você. Olhem para mim todos. Quero fazer um desafio para você. Eu quero que profeticamente você estenda as mãos sobre todos que aqui estão sentados, com o desejo. Aliás, e quem foi servir no encontro, fique em pé também, por gentileza. Vamos fazer a mesma coisa. Eu sinto no meu coração, queridos, de nós não nos colocarmos numa postura de egoístas gospels. Eu sinto no meu coração de nós sermos aqueles que vão lançar de forma profética sobre os nossos amados, sobre a igreja, tudo aquilo que nós recebemos nesses dias, para que o fogo que está ardendo em nós possa arder em cada um desses amados, e eles também sejam cheios da glória do Senhor. Eles são menos do que nós de jeito nenhum, mas eu não posso me furtar de tomar só para mim daquilo que o Senhor derramou sobre a minha vida. Como eu falei na última ministração, nós somos desafiados a compartilhar de tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Amém, queridos? Vocês que estão sentados, estendam as mãos para frente, assim como quem vai receber. E os que receberam, libere assim sobre esses amados. Pai, eu quero clamar no nome de Jesus, que de uma forma profética, hoje se instale um tempo novo na vida de cada um desses amados. O fogo que o Senhor trouxe sobre cada um dos que estiveram no encontro, essa manifestação gloriosa, esse âmbito novo, esse desafio novo, seja liberado, Senhor, seja reverberado sobre cada um dos que vieram participar, vieram receber, não só os seus amados, mas que a partir do momento em que recebem os seus amados, a nossa oração é para que recebam, Senhor, meu Deus, de todas as virtudes que o Senhor liberou sobre cada um de nós, para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Oh!
lembre-se, o fogo deverá continuar queimando no altar. Quando você for colocar a sua cabeça sobre o travesseiro, lembre que você vai repousar o sono do justo, mas logo pela manhã, como reino de sacerdote, você vai para esse lugar de sacrifício santo, vivo, santo e agradável, para acender o fogo na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Fique em pé, eu quero orar pela igreja, glorificando a Deus. Falei para vocês que ia ser rápido, geralmente nós conduzimos o culto até às 9 horas, mas eu quero respeitar cada um dos que estiveram nesse encontro e que foi tão intenso, e eu via uns ali que estava, como diz o gaúcho, novamente esgualepado, assim como esse pastor também está. Estenda as mãos para frente. Pai, mais uma vez, eu oro, meu Deus, para que o óleo precioso que recebemos do Senhor nesses dias, esse óleo que despedaça todo jugo, Senhor, essa unção que despedaça todo jugo, seja liberado sobre cada um de nós, como corpo de Cristo sobre essa terra, e que o Senhor nos tome nas tuas mãos, nos envolva, Senhor, que não só nós que estamos aqui, mas que nós sejamos portadores das boas novas, a ponto de todos que estão ao nosso derredor, todos que estão ou estarão no nosso entorno, sejam contagiados pela tua preciosa graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor.